sou Ilana Nascimento, preta protestante, fé, amor e vida. E geralmente eu venho aqui falar coisas mais amenas, algumas reflexões pra gente fazer. Mas hoje, inevitavelmente, a gente vai falar de uma coisa bem triste, a questão lá de Suzano. Nós lamentamos profundamente pelo sofrimento, dessas vítimas, naquele momento angustiante, frente a aquele atentado. Lamentamos o sofrimento dos pais, dos parentes, dos amigos que perderam seus entes queridos tão jovens numa situação assim tão triste. Por outro lado, eu também quero lamentar pela desumanidade, pela falta de humanidade, pela falta de empatia de muitas pessoas que se aproveitam de circunstâncias tristes como essas para reverter algo para si, para ganhar alguma coisa com isso. Eu fico muito, muito triste em coisas como em situações como essa de Suzano ou mesmo de Brumadinho, a morte da deputada Marielle, a morte do neto do presidente Lula, a facada de Bolsonaro, onde se coloca uma situação triste dessa como pano de fundo para que se dê ênfase a outros aspectos, como, por exemplo, levantar a bandeira de um partido político. Como a gente vê pessoas se aproveitando desse desastre humano acontecido em Suzano, na escola. O que acontece com o jovem, primeiro, quando ele vai se refugiar no videogame, num jogo, ou outros na baleia azul e cometem suicídio, automutilação. O que acontece com esses jovens? O que falta para eles? O que não tem sido dado a esses jovens? Que eles têm buscado em locais errados, em que eles perdem a noção do que é ser humano, do que é olhar para o outro, olhar para si. O que temos falhado enquanto família, enquanto escola, enquanto Estado, enquanto sociedade? Mas é mais fácil você pegar uma situação como essa, deixar essas reflexões de lado, porque elas são mais complexas, porque elas apontam mais pra gente mesmo. E a gente prefere colocar a história da política armamentista de Bolsonaro. Então se faz um palanque político em cima de uma dor e de algo, de um soco no estômago pra gente acordar pra vida, acordar para os valores, para os princípios, para as questões familiares, para os afetos, para as coisas que estão se perdendo. A outra coisa também, quando o neto de Lula, morreu, e aí já aproveitaram também porque aparece ele sorrindo em algum momento. Confesso que até eu também achei estranho aquele sorriso, mas quem sou eu para dizer isso, gente? Você vai no velório, tem pessoas parentes da vítima, viúvos, que em algum momento até podem rir, alguém falou alguma coisa, até para desviar a atenção dessa pessoa para o sofrimento. E a pessoa pode rir, aí imagina, eu tiro aquela foto e digo, olha só, porque tá rindo. Porque ele está se aproveitando, Então isso é tão desumano quanto também aproveitarem-se de que ele saiu, para ele participar do enterro do neto dele e fazerem lá um palanque político para falar Lula livre. Gente, isso é inadmissível. Isso tem assim um contexto de falta de empatia pelo sofrimento, pela questão da criança que morreu. Isso se chama oportunismo, é aproveitar as oportunidades para tirar do foco o que é foco, para trazer alguma coisa que beneficie a mim, ou ao meu grupo, ou ao meu partido, ou aos meus interesses. A mesma coisa é a morte da Marielle, que era lésbica, que era negra, que era mulher, mas nada disso exclui que ela era um ser humano, entre outros seres humanos vítimas da violência. Mas eu corto e colo a imagem da Marielle e quero mostrar para a sociedade inteira que Marielle morreu e ela significa as mulheres, significa não, eu não me sinto representada por ela, embora eu seja negra e eu seja mulher. Não, porque ela não me representa pelo fato dela ser parte de classes, ela me representa como qualquer outro ser humano. Então é exatamente sobre isso que eu estou falando, é você colocar uma causa acima de um ser humano, acima de uma pessoa. Ao mesmo tempo, se você consegue chorar por causa de Marielle e inquirir uma resposta, quem foi que matou Marielle, mas você não está nem aí
para quem deu uma facada no Bolsonaro, porque é o Bolsonaro. Ou eu não tô nem aí para o que estão fazendo com os policiais, porque afinal de contas são policiais, problema deles, eles estão nesse mundo mesmo, eles estão nessa profissão mesmo para morrer, matar ou morrer. Então, assim, é esse tipo de reflexão, é esse tipo de postura, de atitude que eu realmente lamento nessa nação. O que nós estamos nos tornando por causa dessas batalhas ideológicas e político-partidárias. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma colega e ela tem uma filha, e eu perguntei: imagine se você tivesse uma faca ou mesmo uma arma na sua casa e entrasse um cara para estuprar sua filha na sua frente. E você está ali com a arma na mesa, onde você pode impedir que ele faça um mal à sua filha. O que você vai fazer nesse momento? Você que é uma pessoa que ama a família e tudo, você vai deixar a arma de lado porque afinal de contas violência gera violência, ou você vai querer defender a sua família? E essa pessoa ficou definitivamente sem resposta. Eu acredito que precisa ser vista com cautela quando nós vemos o que acontece num país onde a população está desarmada, está sem defesa, uma população que não tem direito de se defender, que não tem direito de se proteger, de se armar. O que acontece? O que aconteceu no nosso país desde que aconteceu o desarmamento da população? Agora, como é a nossa população? Como é o nosso convívio com arma? Como é a questão da violência, a saúde mental das pessoas? Enfim, isso também precisa ser olhado, também precisa ser discutido, também precisa ser considerado. Antes que você diga que é uma política errada e definitivamente não deve ser aceita, ou você dizer que é uma política certa e está certa e acabou. Então o que acontece é que as pessoas não estão dispostas a parar para matutar, para refletir, para fazer como o movimento da vaquinha quando está comendo, né? Que ela fica... Qual é a outra palavra, Walter? A vaca faz quando está comendo uma comida... Ruminar, obrigada. Então, exatamente, ruminar. As pessoas não querem ruminar, elas não querem olhar para todos os lados, elas querem ver no Facebook a resposta que for mais interessante, mais rápida, que não dê muito trabalho, e aí elas vão reproduzindo. Temos que falar sobre a questão da política armamentista, sim, mas não use isso em cima do sofrimento humano. Vamos falar de dor, vamos falar dessas famílias, vamos falar desses professores, da escola, dos funcionários, da família desses meninos que fizeram isso, desse menino que atirou e tudo. Vamos falar da saúde mental dos jovens, vamos falar da necessidade de apoio, de disciplina, as pessoas não citam nem essa questão do país e sempre desresponsabilizar os jovens pelas suas atitudes com as leis que afrouxam para os menores, de idade. Então a gente nem fala sobre isso, né? É melhor colocar a culpa na política armamentista. E esquecemos, inclusive, que eu nunca tinha ouvido falar de Bolsonaro. No entanto, um jovem lá em Realengo entrou na escola e atirou, mas não tinha Bolsonaro para ninguém botar a culpa. Então, vamos fazer as reflexões necessárias até para se evitar esse tipo de coisa. Se a gente realmente tem como uma causa o ser humano, mas se a gente tem causas como caixinhas, que eu quero defender essa daqui e se explodam as outras, aí realmente não vai ter espaço para nada. Se não, tentar levantar a bandeira do meu partido, ou da minha ideologia, ou da minha crença, em cima de um sofrimento de outras pessoas. Não apenas as famílias de Suzano, não apenas as famílias de Brumadinho, não apenas a família da Marielle, não apenas a família, mas também a família, por exemplo, do Eduardo Campos, que até hoje ninguém nunca nem falou a respeito disso, embora todo mundo sabe que ali tem caroço embaixo desse angu. E engraçado que a gente não tem uma pauta de reflexão própria. Não, se a mídia não coloca isso como problema, também não vai ser problema para mim. E esse é o grande problema de todos nós. Vamos pedir a Deus que haja mais segurança nas escolas, que haja mais incentivo, para as escolas. A gente viu aí um grande número de educação sexual aí dentro das escolas, mas a gente não vê educação emocional, educação afetiva, não tem a presença de psicólogos, de assistentes sociais, que agora está sendo ventilada essa possibilidade. Como está sendo o nosso limite, nossa disciplina, nosso afeto, tudo isso faz parte da construção da identidade de uma criança e de um adolescente. E se ele tiver isso muito bem pautado, ele não vai procurar isso em outras fontes. Para nossa reflexão. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.